Dia 1º de janeiro de 2022, estou aqui no sítio Piatã, onde eu faço um Cooper matinal. Já fiz a minha primeira atividade física de 2022, escutando aqui o verbete do Mário Oliveira, da CIP, né, que é uma instituição parapsíquica interassistencial que foi criada porque o professor Valdo recomendou para o Mário criar essa instituição, porque o professor Mário tem muito potencial parapsíquico. O professor Valdo já sabia quem ele tinha sido nas vidas passadas. Provavelmente já usou muito essa questão da energia consciencial na China. Então, escutando aqui um trecho onde a Marilux fala sobre pré-cognição, premonição, né, previsão, você poder antever o futuro. Então, não é por acaso que ela está participando em vários eventos conscienciológicos, porque ela é muito parapsíquica. Marilux, muito parapsíquica. Isso não significa necessariamente que ela possa ser intermissivista, pode ser uma pré-intermissivista. Eu vou pegar mais um pouquinho aqui. Agora na fatologia, lá na última linha, você fala ali, o estudo e a pesquisa sobre os fenômenos parapsíquicos, permitindo interpretações mais acertadas do conteúdo dos parafenômenos. Isso daí a gente já estudou, você estuda, você passa... É na última linha de fatologia, só para ele situar. Na última da fatologia, na primeira linha. Na primeira página. É na última linha e continua na primeira. Estudo e a pesquisa sobre os fenômenos parapsíquicos, permitindo a interpretação mais acertada dos conteúdos dos fenômenos. Ok. E o que você pode falar para nós, professor, da pessoa que tem, por exemplo, pré-cognições? É um fenômeno. Eu preciso fazer uma pesquisa, fazer curso quando aparecer, e quando tiver um curso, eu estou a primeira... A pré-cognição é sempre uma hipótese. Mas é uma hipótese em que você pode ajudar a consecução dessa hipótese ou pode evitar essa hipótese. Então, muitas vezes uma pré-cognição é para você jogar as melhores energias para ver se aquela hipótese não aconteça. Aí você vai dizer assim, poxa, mas a minha previsão não deu certo? Não, deu muito certo. Você evitou, você conseguiu, com as suas ações, ver algo que estava indo para uma direção e mudar essa direção para melhor, ok? Você não pode se sentir frustrado por conta disso. E tem aquelas previsões que você precisa dar força, porque você sabe que o caminho é esse, você precisa dar força para as pessoas seguirem aquela situação. Então, a pré-cognição é sempre uma hipótese que pode acontecer. Muitas vezes você está inserido para isso ir a cabo, isso ir se concretizar propriamente. Às vezes você está entrando para ver se você de algum modo ajuda aquela situação que está para acontecer. Então, por exemplo, você está sabendo que alguém vai dessomar, por exemplo. Às vezes você está ali para ajudar na dessoma daquela pessoa. Ok. É interessante esse fenômeno, porque eu, por exemplo, não consigo entender ainda, né? Eu preciso de muita autopesquisa. Um exemplo, só para você entender. Um amigo pediu para conversar comigo, ele ia fazer uma viagem e me deixava em determinado lugar quando a minha filha estudava em Lavras. Porque é complicado de entender. Aí ele falou 3 dias antes comigo se eu poderia ir aí, ele precisava conversar e eu já estava na Conscienciologia, isso aí já faz 11 anos. E na hora que ele falou, beleza, passou um pouquinho e eu vi ele batendo o carro, mas deu uma batida feia. Eu não sabia se era entrando num posto de gasolina ou se era saindo. Aí eu liguei para ele e falei, dá uma passadinha aqui em casa para a gente conversar um pouquinho. Falei, você não pode mudar essa viagem para outro dia? Não posso, eu preciso de um documento que era próximo à cidade, né? E esse documento eu preciso urgente. Ele falou, mas por que você está falando isso? Eu falei, olha, eu vi acontecer isso, isso e isso. Eu vou morrer? Eu falei, não estou falando que você vai morrer, estou falando para você tomar cuidado, eu não vou mais. Eu falei, eu não quero ir mais com você, infelizmente. Mas já que você não pode mudar, então você presta atenção na estrada, a hora que você estiver entrando no posto, a hora que você estiver saindo do posto, porque vai haver uma batida. E ele com medo dele morrer. Aí eu falei, não vai morrer, presta atenção. E foi batata. Ele sofreu um acidente,
estragou bem o carro, com ele não aconteceu nada, só um arranhão no braço. Então, coisa de 4 dias, 5 dias, é um fenômeno que é difícil da gente entender, né? Como que aconteceu exatamente? Você avisa, eu fiz a minha parte, né? Isso, você fez a sua parte e outra, evitou que você também estivesse participando desse acidente, isso que é importante. Quantas pessoas, por exemplo, um avião cai e a pessoa não embarca? Essa pessoa, de algum modo, teve uma inspiração para não embarcar no avião, porque sentiu que tinha alguma energia ali que não estava condizente. Então, muitas pessoas têm esse tipo de previsão por conta da sua habilidade de antever situações de desequilíbrio e conseguem ver. Então, se a gente for analisar, por exemplo, todos os médios que tiveram previsões, que tinham pré-cognições, e analisar, a gente vai vendo uma característica. Muito é do interesse deles, do estudo deles. Então, algo que seja pertinente aos interesses deles. Por exemplo, por que certas pessoas, por exemplo, previram a morte do Kennedy? Porque era uma pessoa pública e tinham pessoas que estudavam muito sobre a vida do Kennedy e estavam afinizadas com o processo do Kennedy. Quando alguém se programa, por exemplo, a cometer um assassinato, por exemplo, tipo o Kennedy, essa informação já está no cosmos. Ela está aqui. Então, muitas pessoas captaram essa informação. Sim, várias pessoas captaram essa informação que ele ia sofrer um acidente, um atentado. E sofreu. Por conta desta informação já está. E aquelas pessoas que se sintonizavam com o Kennedy, por exemplo, elas de alguma forma percebiam que tinha alguma coisa errada, alguma situação estava errada. Porque percebiam essa energia chegando ao Kennedy. Então, a gente tem que entender que qualquer coisa que eu pense no futuro, em fazer no futuro, isso já está no cosmos. Alguém pode acessar essa informação. Mas que é instigante né, estudar Sim, isso. Né? Mas é muito, a situação. e acontece direto isso comigo. Sim. Valeu, obrigado. Sobre pré-cognição, premonição, a Marilux perguntou lá para o Mário Oliveira como que funciona isso, ele explicou muito bem. Recentemente teve um acidente aqui também, chegando em Goiânia, um ônibus que vinha de São Paulo, passando por cidades em Minas Gerais, passou por Caldas Novas e uma senhora resolveu não entrar. Ela sentiu a inspiração de um amparo extrafísico de função para ela não entrar no ônibus. Ela até apareceu no jornal aqui, jornal Anguera, falando, mandou um vídeo falando que sentiu algo para não entrar no ônibus. O ônibus acabou caindo no espenhadeiro lá, o motorista sobreviveu, algumas pessoas sobreviveram e parece que morreram 6 pessoas. Então, a própria senhorinha, ela sentiu, né, a energia bem negativa ali, que estava no ônibus ali parado em Caldas Novas. O ônibus saiu e na chegada de Goiânia, ali na Aparecida de Goiânia, ali, ele acabou se acidentando. Então fica aí mais um parafenômeno. E aí, consciência intrafísica, gostou do recorte que foi fragmentado com muito carinho para você, meu público-alvo intermissivista? Não se esqueça, seja uma pessoa cética, otimista e cosmoética.